Risoto de carne de sol com queijo coalho e banana da terra. O risoto é de carne de sol, então, gente, eu utilizei 2 pacotinhos desse aqui de carne de sol. Ela já veio picada e com pouquíssimo sal, o que eu achei ótimo, assim dá menos trabalho. Então, eu lavei ela e já levei para a panela. Lavei bastante. E eu quero dar uma potencializada no sabor do caldo da carne, porque eu vou utilizar ele para preparar o risoto. Então, aqui eu coloco a cebola, a pimenta dedo de moça e também um pouquinho de alho. Agora é só adicionar água, tampar a panela e deixa na pressão por um bom tempo. E aí, gente, quando estiver pronto, olha só o que eu faço. Separei o caldo que sobrou, escorri, né? Separei esse caldinho aqui. E adivinha onde que eu desfiei a carne? Na batedeira. Isso mesmo, em menos de 2 minutos eu já tenho toda a carne desfiada. Olha que maravilha. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu já deixei esfriar, já coloquei em um pacotinho. Lembrando que eu fiz de véspera. E o caldo que eu vou utilizar no dia seguinte já está pronto. Aqui agora eu vou preparar o queijo coalho. Eu coloco em uma frigideira antiaderente, é importante que ela seja antiaderente, tá? E eu vou deixar ele dourar dos 4 lados. E depois eu vou picar ele em cubinhos. Meu queijo coalho já está dourado dos 4 lados. E agora eu vou preparar a banana da terra. Tem uma panela aqui, antiaderente com azeite. E eu vou organizar essa banana aqui até ela dourar dos 2 lados. E para o risoto eu vou precisar de arroz arbóreo, próprio para risoto, cebola picada, azeite, o caldo de carne, que eu já separei, queijo coalho, que já está picado, carne de sol desfiada e queijo parmesão ralado. Eu utilizei uma peça desse tamanho aqui. E também manteiga de leite gelada. E eu preciso de 2 panelas para preparar o risoto. Uma para o caldo, que eu preciso dele fervendo, e outra para o risoto. Então, aqui eu coloco o meu caldo de carne, que eu já tenho pronto. E lembrando que eu vou adicionar um pouquinho de cebola nesse caldinho aqui, ó, as pétalas. E também vou colocar mais um pouquinho de água. Então, aqui na outra panela eu tenho azeite. Pode caprichar no azeite. Após adicionar o azeite, acrescente a cebola. Eu utilizei 2 cebolas pequenas. Eu gosto bastante de cebola. Lembrando que essa quantidade que eu estou fazendo é para 4 pessoas. 4 pessoas bem famintas, né? E aqui eu vou adicionar água fervendo naquele caldo que eu já havia separado e colocado aqui na panela. Só para aumentar a quantidade mesmo, tá? E a minha cebola continua refogando aqui. Eu quero que ela fique um pouco transparente para depois eu adicionar o arroz. Veja como ela está dourada e quase transparente, olha a textura. Agora, nesse momento, eu já posso adicionar o meu arroz. Como eu vou fazer esse para 2 pessoas, eu vou adicionar 2 xícaras de arroz para risoto. A quantidade fica a seu critério, mas o indicado é 1 xícara para 2 pessoas. É melhor sobrar do que faltar, né? Ninguém merece ficar com fome. E o arroz que eu utilizei foi esse aqui, ó. Procure sempre arroz arbóreo próprio para risoto. Misture bem. E agora vai começar o espetáculo. Gente, eu adoro fazer risoto. E esse daqui eu não vou utilizar vinho branco, até mesmo porque eu não tenho. Lembrando que se você for utilizar qualquer tipo de vinho no preparo de alimentos, é importante que ele seja de boa qualidade, porque se ele não for, não vai rolar. E após refogar bastante o arroz na cebola, como eu falei, não usei vinho branco, porque eu não tenho em casa. Olha isso, como que ele tá. Veja que ele começa a ficar um pouquinho transparente, tá vendo? Então, nesse momento, eu já posso começar a organizar para colocar água. A água precisa ser adicionada aos poucos e eu vou utilizar uma peneira para ir coando esse caldo. Olha só. Então, aqui eu coloco uma quantidade X de água. Não precisa ser muita coisa não, tá?
Fique observando a quantidade que eu coloquei, ó. Coloquei 2 conchinhas, misturei. E aqui, olha só como que ele tá. E vai misturando. Se você for utilizar o vinho branco, é mais ou menos assim que você faz, tá? E aí você espera ele evaporar totalmente. Agora, eu vou começar a adicionar bastante água. Não muito, não muito. Observa aí a quantidade que eu coloco, olha só. Veja bem aqui, eu vou voltar essa cebolinha para lá, para ir cozinhando. E agora começa a mexer. O segredo do risoto é você mexer bastante para soltar o amido. Foi assim que eu aprendi com a minha amiga Natália. Eu achava que risoto era um bicho de 7 cabeças e agora você vai ver que não é. Nath, muito obrigada pela receitinha, amiga. Fiquei craque por causa de você. Olha isso. Vai mexendo e o amido vai soltando. E coloque muito amor, tenha paciência, não precisa de pressa para preparar o risoto. Vai misturando. Eu vou fazer esse processo aqui lentamente com vocês, esse primeiro passo, para não ter erro. Olha, agora tá na hora de adicionar mais um pouquinho de água. Olha isso. Coloquei 3 conchinhas e misturo, ó. Tá vendo que ele não cobre totalmente o arroz? É essa quantidade aí de água que você precisa colocar e vai misturando. E quando ela secar, aí você vai adicionar mais um pouquinho de água e vai repetindo esse processo. Esse arroz precisa ficar al dente. Ele demora um pouquinho mesmo para fazer. Tenha muita paciência, como eu falei anteriormente. E vamos que vamos, minha gente, esquentar a barriguinha aí no fogão. Pensa que é fácil comer um risotinho? Não é não, meu povo. Vamos lá. Olha como o arroz já está cremoso. Eu vou adicionar mais um pouquinho de água e na hora que secar, eu já vou provar esse arroz. Vamos ver como está o ponto. Olha o pulo do gato, minha gente. É importante que esse arroz esteja macio e com essa parte interior aí, ó, branquinho, tá vendo? Então agora eu já vou começar a adicionar a minha carne de sol. Vou misturar mais um pouquinho aqui. E já posso adicionar a carne de sol. A quantidade fica a seu critério. Aqui em casa eu coloco bastante porque eu gosto de sentir o sabor da carne. E aí dá mais sustância, né? Como diz o outro. E o sabor também dá aquela potencializada. E o segredo continua sendo o mesmo: misturar bastante. Olha só, vou misturando e lembrando que esse arroz, ele vai terminando de cozinhar agora. Vamos pôr só mais um cadiquinho, né? Só mais um pouquinho. E agora eu vou adicionar mais um pouquinho de água. Olha só para dar uma liga mesmo. Misturo bem, porque eu vou adicionar daqui a pouquinho a manteiga. A carne de sol vai ficar bem encorpada ao arroz. E agora eu vou adicionar a manteiga. Veja que espetáculo! A manteiga também você adiciona a quantidade que desejar. Aqui eu coloquei mais ou menos uns 55 a 60 gramas de manteiga. Mas aí você coloca a quantidade que quiser, pois a manteiga é o grande segredo também, porque ela que vai dar o brilho e aquele push nesse arroz. Nossa, fica bom demais. Então agora você mistura, ela vai derreter. É importante que ela esteja gelada, tá? Que ela vai derretendo aos poucos e você vai envolvendo esse arroz com a manteiga. Você vai ver o brilho que fica. Agora eu vou adicionar o parmesão. Parmesão também é a quantidade que você desejar. Olha só, eu coloquei quase que aquela peça toda que eu mostrei lá no começo. Quase tudo. Tudo isso, gente, vai sendo no olhômetro mesmo, é a gosto, tá? E você vai mexendo e olha lá, ainda tem manteiguinha para derreter. E agora está prontinho para eu colocar o queijo coalho. Olha só, ele já está em cubinho e aí eu vou adicionando e misturando.
Veja o espetáculo que ficou. E o risoto está pronto. Você pode servir o risoto na própria panela que fez, tá? Eu vou colocar no Risshow porque hoje é um dia super especial. E aí eu vou organizar esse arroz aqui para começar a decorar, pois quem me segue aqui sabe o quanto eu gosto de comida bonita e daquela decoraçãozinha que eu acho que faz toda a diferença na hora de servir. Então, organizo aqui, vou jogar um pouquinho de azeite. Nossa, azeite no final, né, Nath? Fica tudo de bom. Essa dica também foi da Nath. Lembrando que o risoto, quem me ensinou a fazer foi a Natália. E agora, coloca as bananas da terra. Olha que lindona que elas ficaram. E uma pimenta biquinho, porque tinha no risoto de carne de sol lá do Mumbuca. Nossa senhora, gente! E essa pimenta biquinho também faz toda a diferença. Uma delícia! Então, agora que caprichou na decoração, pode colocar mais um pouquinho de azeite, só para dar aquele brilho e um saborzinho especial. E olha isso, tá? Pronto! Bom apetite, e se você fizer essa receitinha, não esqueça de me marcar para eu compartilhar aqui no meu Instagram.